E os irmãos os irmãos de José jantam com ele. E os irmãos tomaram aquele presente, tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes varões à casa e mata-rezes, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José disseram, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tomem por servos e aos nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: Ai, senhor meu, certamente descermos dantes a comprar mantimentos. E aconteceu que, chegando-nos à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus é o Deus de vosso pai. Vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, e o vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhe fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhe perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E ele disseram: Bem está, o teu servo, nosso pai, ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram para com seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: Ponde pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a partes, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estava diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Capítulo 44 do livro de Gênesis. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem aos que estavam sobre a sua casa, dizendo: Enche os sacos destes varões de mantimento, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vindo a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões,
E alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor, em que ele bem adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaremos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos em quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele em quem se achar será meu escravo. Porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando do maior e acabando do mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porquanto ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele da terra. E disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem, como eu bem adivinha? A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos ao meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu te tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vos subiu em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor meu, deixa, peço-te, seu servo dizer uma palavra aos seus ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seu servo, dizendo: tende vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Então tu dissestes a teus servos: se vossos irmãos mais novos não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós ao teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse nós, teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente fui despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado ao meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo?
para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Capítulo 45 do livro de Gênesis. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Farei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava pasmado diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por mim haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavroura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não fortes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a terra, de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desde a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gozé. E estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize aos teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José se deu-lhes carros conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho, e todos lhe deu a cada um muda de vestido, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestidos. E seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram. E disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai. Então lhes anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque não os acreditava.
Porém, havendo-lhe ele contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Terminando os capítulos 44, 45 e 46 do livro de Gênesis. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima leitura, em nome de Jesus.